Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no canal. Hoje nós temos uma convidada que ela é psicóloga, dedica seus estudos aos temas relacionados à ansiedade. Ela também trabalha com emagrecimento consciente, terapia de grupos, especialmente voltado para as mulheres. É um prazer receber você aqui, doutora Leandra Rodrigues, tudo bem? Tudo bom, Euclides, bom dia. Obrigada, é um prazer, viu, esse convite, estar aqui, né, conversar um pouquinho aí sobre o meu trabalho, sobre a psicologia. Acho que é bem interessante a gente falar sobre esses temas, né, principalmente a ansiedade. Legal. Como é que começou essa história de psicologia na sua vida? Como que foi o início? Você optou pela psicologia? Eu comecei, assim, eu decidi no ensino médio, né, fazer o magistério, o antigo magistério, hoje não existe mais, né, o magistério, para quem não conhece, né, para quem não sabe, é como se fosse um curso técnico de pedagogia, vamos dizer assim, né, é uma formação de ensino médio que a gente fazia para dar aula nas classes iniciais. Tipo assim, era uma auxiliar de professora? Não, era professora mesmo. Professora mesmo? Você podia, era um antigamente, curso de ensino médio que dava direito à pessoa ser... que dava direito à pessoa ser professora da nível básico, antigamente se falava, né? Primeira série, a quarta série. Tá. E aí, nessa época, eu fazendo a formação, tinha uma disciplina que ela era Psicologia do Desenvolvimento. E aí eu me encantei. Eu comecei, assim, a gente entendendo, né, de como é que funciona a mente humana, como é que essa questão da personalidade, dos traços de personalidade da criança, né, dos desafios em relação à dinâmica familiar, toda essa influência, né, que a gente vê nas escolas. E eu comecei a me encantar com essa área. Então, a partir disso, eu comecei a pensar, poxa, eu acho que eu quero fazer psicologia. E aí, saí, né, comecei a dar aula. E aí, na época, isso eu estou falando de alguns anos atrás, né? Na época, as faculdades que tinham psicologia eram o UNB, CEUB e... O UNB, CEUB, a UDF, acho que eram essas três. E na época o valor, né, das faculdades privadas era um valor um pouco mais alto, então, nesse momento eu não pude fazer o curso de psicologia. Né? Ajeita o microfone para ela, eu acho que tá longe dela, né? Tá longe da boca. É só puxar, só para fazer assim. Isso, pronto, já resolveu. Sim, pode continuar. Tá. E aí, assim, na época, só tinha o curso de psicologia na UNB, que era a faculdade pública, e nessas outras faculdades particulares, católica, né, UniCeub e a UDF. Cheguei a fazer vestibular para a UNB, mas não passei, e aí depois fui tentar fazer o vestibular para as faculdades particulares. E na época... Né, eu não tinha como pagar aquele valor. Até falei com meu pai, me ajuda a pagar. Ele, olha, só posso ajudar com X. E aí eu falei, então com o meu salário de professora não vai dar para pagar. É mesmo, a professora ganhava muito mal à época? Muito mal. Infelizmente. Mas isso sem falar de idade, mas assim, isso é quanto tempo mais ou menos? Mais ou menos colocar uns 20 anos atrás, 22 anos atrás. Então, essa questão da luta, das professoras ganharem mal já é uma coisa bem antiga, né? Sim, já é algo Nunca antigo, professor né? foi valorizado como deveria ser, sim, né? Infelizmente, né? Eu, na família, nós temos professores, né, na minha família. E, assim, pelo nível de estudo, de dedicação, realmente, eu acho que, né, o salário não... Tá, aí você entrou na escola de psicologia, você passou no vestibular? Sim, aí, na verdade, quando eu vi o valor, né, da mensalidade, infelizmente, eu não pude fazer. Então, assim, antes de formar em psicologia, eu fiz o curso de economia. Mesmo? Por que a economia era mais barato? Vou contar brevemente a história. Eu falo que, assim, hoje eu percebo quanto é importante a orientação vocacional né, dos adolescentes. Exatamente. Porque a gente não tem muita ideia de o que eu vou fazer, né? Qual a área? E a forma que eu utilizei para decidir, né, entre fazer economia... porque na época, assim, o valor que eu podia pagar era os cursos de pedagogia, economia, administração, filosofia, lá na Católica. E aí eu pensei, tá, então qual desses, né, seria o melhor? Não, pedagogia eu não quero, porque eu não quero continuar dando aula. Filosofia, não quero. Administração, esses são meus critérios de escolha, né, na época com 18 anos. Não, administração também não quero. E aí eu lembro de ver a Miriam Leitão falando nas entrevistas na televisão. Eu falei, que legal, que interessante essa mulher, né? Gostei da forma que ela fala, gostei, né? A gente vê uma mulher ali na TV bem interessante, né? E aí eu pensei, não, eu vou fazer economia, como ela. Então esse foi o meu critério para a escolha. Infelizmente, assim, comecei a fazer... Então, mas você começou, mas não terminou. No meio você optou pela...
Na verdade, não cheguei a concluir, né? Acabei, realmente não era uma área que eu queria, mas finalizei com gestão financeira, porque eu já trabalhava na área. Então, antes de entrar na psicologia, né, eu ainda trabalhei muitos anos na área financeira e nesse momento, então assim, estou pontuando isso porque nesse momento, e aí se passaram mais ou menos 8 anos, 10 anos quase. E eu já estava um pouco continuava dando aula? Não, aí eu já estava trabalhando na área financeira. Né? Porque eu comecei cursar a faculdade de economia, comecei a estagiar na área, na época no Ministério da Fazenda e no INSS, depois fui para uma empresa privada e já na área financeira, então já com bastante experiência, já ganhando aí bagagem nessa área, né? E aí nesse período eu engravidei. E aí tranquei a faculdade na época. E aí acabei concluindo gestão financeira, porque eu já trabalhava na área. Né? Entendi. E ainda trabalhei um período, até que, assim, de certa forma, ficou um pouco esquecido esse desejo pela psicologia. Eu acho que pensando, né, aí na época... Parou. Sim, pensando no tinha sentido... outras prioridades, sim, né? E até pensando no sentido do valor a pagar pelo curso, né? Já estava casada, já tinha filhos, e aí vinha aquele desejo, às vezes, poxa, eu queria tanto ter feito psicologia, mas acho que não vai dar certo. E aí, na época, né, na empresa que eu trabalhava, tinha um pessoal de RH, que a maior parte da equipe eram psicólogos. E aí, de novo, reacendeu esse desejo, esse sonho, né? De falar, poxa, eu queria ter feito psicologia, eu quero fazer. E aí, nessa época, eu conversei com meu marido, falei, eu quero fazer psicologia, né, tenho esse desejo de investir nisso. E aí, eu ganhei minha segunda filha. Toda vez que ia fazer um curso, quando abria a oportunidade de, agora eu vou. Não, agora eu vou. Aí surgiu a gravidez. E aí engravidei, E aí, na época... Você tem duas filhas. Tenho dois filhos. Você falou segunda filha, então é porque são duas filhas. Na verdade, o segundo filho, né? Segundo filho. Uma filha, tem uma filha e um filho. Ah, tá. Meu filho mais velho tem 19 anos, o Gabriel, e a pequena de 13, na verdade, já adolescente, né? Ana Beatriz. Já começa a dar trabalho, né? Sim. Essa fase é desafiadora. E aí, nessa época, né, voltou esse desejo, e eu decidi, então, fazer a faculdade. E aí encarar realmente, né, a mensalidade. Na época, assim, quando eu falo, né, da minha história para iniciar a psicologia, me emocionou muito porque foi muito difícil. Né? Foi mesmo? No sentido principalmente no sentido financeiro, no primeiro momento. Porque... Aquela coisa que parece que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. De que parece que não é para mim, não tem jeito. Será que é melhor, né, esquecer esse sonho, deixar isso para lá? Mas o meu desejo era tão grande aquela sensação assim de, poxa, eu quero ser psicóloga, eu sei que eu posso ajudar as pessoas por meio disso. É o meu dom. Eu sentia muito forte, né, no coração, eu só sentia esse desejo que me transbordava. Legal. E aí, decidi iniciar, então, assim, na época, o meu salário todo era para pagar a faculdade. Caramba. Então, assim, ainda foram bem que momentos... você já era casada, né? Sim, então, sim. O marido ajudava na despesa. Um suporte, né, mas suporte, assim, foi difícil pra gente, né? Porque abrir mão de todo o salário. Aí você entrou na escola da faculdade, na faculdade de psicologia. Dizem que o aluno de psicologia sofre muita pressão, É verdade isso? Sim. Assim, a minha percepção, né, principalmente quando estava lá fazendo a graduação, é que a gente começa a estudar um pouco mais, né, profundamente da mente humana, né? Eu lembro muito da disciplina de psicopatologia. E aí a gente começa a fazer esse olhar para dentro, né? Mas espera aí, como é que eu funciono? Como é que eu sou? A grande maioria, não vou falar todos, mas a grande maioria de quem vai fazer psicologia, pelo menos na minha época, né, não fazia terapia, não teve né, esse encontro aí para olhar para si. Então, a partir do curso, você começa a fazer esse movimento. E aí eu acho que eu acredito, né, para mim foi bem desafiador olhar para várias coisas. Muitas crenças são colocadas em xeque. Sim. A gente começa eu acredito que, na verdade, assim, até essa questão de, entre aspas, né, de que eu sou normal. Será que eu não tenho alguma coisa ali? Você começa a ver os sintomas, né? E aí a gente até brinca que a gente começa a ter algumas identificações, né, algumas projeções. Espera aí, né, como é que é isso? E a gente trabalha muito essa ideia, né, de que... por isso que eu falei o normal entre aspas, né? Porque o que é normal, né? E aí a gente começa nessas, pergunta, né? Sim, porque é muito subjetivo, né? A gente está partindo aí de padrões, né? Então, a gente começa esses questionamentos nesse período da faculdade, né? De quem eu sou, será assim, quais, né? A minha história, começa a entrar em contato com a minha história de vida, lembrar de algumas coisas da infância, né? Eu acredito que é muito importante todo graduando de psicologia fazer terapia. É mesmo? Eu acho muito importante, porque vai te ajudar nesse processo. Nessas pressões, né? Nessa busca por você
por se encontrar. Quem sou eu? Né? Essa reflexão que o curso leva você a fazer. Em algum momento você pensou, então, em desistir de tudo isso? Será que eu não vou me contradizer comigo mesmo? Assim, uma questão pessoal. Você chegou a pensar em parar tudo? Não, eu não consigo ir por esse caminho. Sim. Já pensei várias vezes em desistir. E eu acredito que quando a gente pensa nesse sentido, assim, talvez um pouco de insegurança, mas principalmente em relação a como lidar com essa dor do outro. Né? Lidar com a dor do outro é muito difícil. Né? Quando a gente começa, quando a gente começa a ter essa percepção, né, de estudar os transtornos, de ver as possíveis, até mesmo naquele período que a gente começa o estágio, né? Lá no 8º semestre a gente começa o psicodiagnóstico. Então, a gente começa a ter contato já com as dores do outro, né? Com os transtornos. Nesse momento gera essa angústia, essa insegurança de: será que eu vou dar conta de lidar? Será que eu vou conseguir realmente, minimamente, né, fazer ter certa imparcialidade para conseguir ajudar o outro? Porque se eu sou tomada pela dor do outro, aí eu não consigo, né? Então, essa busca você tem que desse estar bem equilíbrio. para você poder ajudar outra pessoa, né? Sim. E então você se formou, né? Passou esse período você superou um período que você teve momentos que você pensou em desistir, e aí você foi para sua primeira experiência já como psicóloga. Como foi o primeiro quando você se deparou com essa experiência? Chegou agora, eu sou psicóloga, vou sentar e vou ajudar alguém. Como é isso? Assim que eu me formei foi interessante, porque no dia da minha colação de grau, eu já tinha conseguido um trabalho. Eu e outra amiga, nós fomos convidadas na época para trabalhar com um grupo de mulheres, e aí inicia a minha história, né, já com um grupo de mulheres, para trabalhar com um grupo de mulheres da Marinha do Brasil, na época. Era um contrato, né? Nós ficamos 1 ano. E aí eu lembro que a gente fez o primeiro grupo de mulheres pela manhã e à noite era a minha colação de grau. Então, assim, foi uma experiência fantástica. Claro, nesse primeiro momento dá aquele frio na barriga, né? Aquele medo de, ai meu Deus, como é que vai ser? Mas foi muito bom, foi muito bom. E até essa sensação, às vezes, de que a gente tem de que... Acho que a maioria das pessoas que se formam, né, em psicologia tem essa sensação de: meu Deus, peraí, eu não sei nada, e agora? Porque a gente se forma numa visão mais generalista, né? Você sabe um pouquinho de várias coisas. Muita teoria, né? Sim, até a gente buscar as especializações, né? Por mais que a gente tenha estágio, mas na faculdade a gente não pode escolher todos os estágios. Então, você escolhe alguns, né, algumas áreas, mas aí depois no mercado de trabalho tem várias possibilidades. Abre uma porta Abre um gigante. Leque de áreas, de atuações, então são diversas na psicologia, né? E aí eu comecei com grupos, mas foi fantástico. Não, assim, no seu Instagram, não me arrependo de ter dito sim para essa oportunidade. No seu Instagram você coloca que você trabalha com ansiedade, né? Você trabalha com essa questão da ansiedade. É verdade? Como começou isso? Eu vou trabalhar com ansiedade. Não, peraí, mas se um dia eu vou trabalhar com ansiedade. Não funciona assim, né? Deve ter acontecido alguma coisa que você, vou ir por esse caminho. Sim. Eu comecei a pensar um pouquinho. Assim, desde o início a gente já tem contato, né? Lá desde o início do grupo terapêutico, meu primeiro trabalho, eu já comecei a ter contato com essas demandas, né? E de certa forma, um pouco mais de recorrência, principalmente no consultório. E aí, o que deu vamos dizer assim, um insight de falar: não, é isso que eu quero aprofundar, foi em 2018, trabalhando como psicólogo hospitalar. Na época, eu conciliava a coordenação da empresa, né, lá no hospital privado aqui de Brasília, como psicóloga hospitalar. Eu era gestora de pessoas no Hospital Regional do Gama e tinha um consultório. Então a psicologia mudou a sua vida, né? Porque Sim, esse tanto de coisa que você tentando dar conta. Várias facetas, sim, né? Sim. E na verdade, assim, nesse momento, essas 3 áreas são áreas que eu gosto muito, né? Do consultório, na área de gestão de pessoas e o hospitalar. E só que nesse momento eu tive uma sobrecarga de trabalho, né? E um dos fatores de risco para a ansiedade é a sobrecarga, né? A gente vai falar assim, quando a gente vai falar dos fatores de risco para a ansiedade, um deles podem ser, né? Quando a gente fala de ambiente, tipo de trabalho, né? Então, o tipo de trabalho, quando tem muita pressão e principalmente uma sobrecarga de trabalho, pode ser, né, um fator para ansiedade. E aí, na época, eu comecei a ter um pouco de crise de ansiedade. Aquela preocupação intensa, já, às vezes sentia, né, alguns sintomas físicos, dá uma acelerada assim no coração. Uma acelerada, né?
principalmente o que eu percebia mais era essa preocupação. O tempo todo eu não me desligava, né? Então eu ia para casa preocupada com as coisas do hospital, da psicologia hospitalar, dos meus pacientes. E aí, quando eu, né, tive esse momento de autopercepção de falar, não, peraí, eu tô começando com alguns sintomas de ansiedade, eu preciso mudar um pouquinho, pegar mais leve, diminuir esse ritmo, né? E aí, por meio dessa experiência, eu vi o quanto é difícil, né? Então, assim, eu senti na pele o que é a ansiedade, né? O que é a ansiedade? A ansiedade, e aí algo que é importante, né? Esclarecer. As pessoas costumam achar que a ansiedade ela é uma doença, a ansiedade por si só. E, na verdade, não. A ansiedade ela é uma emoção normal do ser humano, né? E ela está muito relacionada a uma emoção que é protetiva, né? Então, assim, é uma emoção natural como raiva, medo, tristeza, alegria. Eu costumo falar que as emoções elas não podem ser caracterizadas como confortáveis e desconfortáveis, né? Elas, aliás, como boa ou má. Eu prefiro caracterizar como confortável ou desconfortável. A ansiedade ela é uma emoção que é desconfortável, gera um desconforto. Mas ela é protetiva, vamos dizer assim. Ela é uma emoção que ela vem para te mobilizar para você enfrentar uma situação de possível ameaça, a uma situação de perigo, ao novo. Por exemplo, vou fazer um vestibular. É normal sentir ansiedade. Aquele friozinho na barriga, né? Tô vindo aqui gravar um podcast. É normal esse friozinho na barriga, aquela sensação, né, de ai, como é que vai ser? É importante a gente ter essa clareza, né? E aí é natural, então é normal. Mas a gente tem que entender que existe a ansiedade normal, né? Essa que eu tô falando que é natural no nosso dia a dia, diante do novo, diante de uma possível ameaça. Limite, né? Tem um limite lá de ansiedade, né? Sim, vamos pensar assim, tem até um certo nível, ok, tá normal, mas quando vai chegando num nível mais excessivo, que aí vai depender da frequência e da intensidade, a gente vai ter ansiedade patológica. Como é que a gente percebe isso? Pela frequência e intensidade. Então, por exemplo, é normal sentir ansiedade? Diante de algumas situações pontuais? Sim. Agora, se eu percebo que essa ansiedade está com uma frequência muito alta, praticamente todo dia eu estou sentindo crise de ansiedade, estou sentindo a ansiedade, a intensidade, né? Aí a gente vai falar de sintoma. Os sintomas que eu tô demonstrando, que eu estou percebendo, que eu estou sentindo, estão muito intensos, então eu provavelmente estou caminhando para uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica. E aí a gente pode entrar aí nos transtornos de ansiedade. Então, ansiedade nem sempre é uma coisa ruim. Pode ser que seja uma ansiedade do bem, que é aquela ansiedade do vestibular, ansiedade de algo novo, de encontrar uma garota, do primeiro encontro. Essa ansiedade é normal. A ansiedade que é ruim é aquela patológica que ela não para o tempo todo com ansiedade. A ansiedade seria um excesso de trabalho, você trabalha, você está sempre ansioso pelo dia seguinte, seria mais ou menos isso? Assim, você falando dessa questão, né, quando é normal, ela é boa sim, a ansiedade ela é boa, ela não é ruim, né? Até porque, vamos pensar assim, a ansiedade ela é uma emoção que ela te ajuda a se preparar para uma situação que, de certa forma, pode ser algo de risco, né, algo novo. Então, quando eu sinto ansiedade, eu penso, não, eu vou fazer uma prova de vestibular, gera uma ansiedade, tá? Então eu preciso me preparar, eu preciso estudar para isso, né? Esse movimento. Então ela é boa. Agora, a ansiedade patológica, né? Quando ela está muito intensa, a gente pode falar assim que a ansiedade ela é multicausal. Um dos fatores pode ser assim, uma sobrecarga de trabalho, né? Que a gente está falando. Então, eu passo o tempo todo trabalhando nesse movimento de alerta, né? Eu estou o tempo todo ali alerta, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Eu não tenho um tempo de descanso, de não relaxar, de ficar mais tranquila. Isso pode ser um fator, né? Um fator causal, vamos dizer assim, né? Mas a ansiedade ela tem vários fatores, né? Ela é multicausal. Entendi. E no caso que quando você descobre que é patológico, que é a ansiedade, qual é o tratamento indicado? Certo. A ansiedade geralmente quando, né, o paciente procura para começar um tratamento relacionado à ansiedade, a gente vai pensar assim, tem pacientes que vêm com ansiedade excessiva, ainda não está, né, dentro da patológica. Quando é uma ansiedade excessiva, a gente vai entrar muito com, primeiro, né, psicoeducação, que seria isso, orientar, explicar, né, saber dos sintomas, verificar junto com o paciente quais são os principais sintomas emocionais, físicos, para que ele aprenda a lidar com ele,
né? Então, algumas técnicas de relaxamento, mudanças no estilo de vida, seria mais ou menos, né, esse passo a passo. Quando está no nível de ansiedade patológica, né, transtorno de ansiedade, muitas vezes precisa entrar com a medicação. E aí, né, geralmente, nesse processo a gente faz... A medicação ela é para casos graves? Geralmente a medicação quando está no nível mais intenso de ansiedade. Quando, por exemplo, de certa forma impacta tão grande a vida da pessoa que ela, por exemplo, tem dificuldade para ir trabalhar, né? Tem pessoas que relatam de, eu estou indo trabalhar e me dá um ataque de pânico. Não consigo entrar na empresa, não dou conta. Né? Então, de certa forma, ela está prejudicando a vida dela. Ela está tendo padrões evitativos. Então, eu evito as situações que me causam ansiedade. Uma fuga. Né? E aí, a preocupação nesse ponto da pessoa realmente ir perdendo ali, né, essa tranquilidade para ir viver na sua vida, né? Então, com dificuldades no trabalho, nos relacionamentos, né, com os filhos, então no seu dia a dia mesmo. E aí, às vezes, nesse nível, precisa entrar com uma medicação. E tem cura? A ansiedade tem cura? Quando a gente fala em cura, assim, né, vamos pensar o seguinte, se a ansiedade é uma emoção normal, então ela não precisa de cura, né? Mas quando a gente fala em transtornos de ansiedade, hoje a gente não costuma falar numa cura, a gente vai falar mais numa remissão de sintoma. Então, por exemplo... O que seria remissão de sintomas? Seria minimizar esses sintomas para chegar num nível de uma ansiedade normal. Por que é importante, né, esclarecer essa questão de cura? Porque um paciente que tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, TAG, né? A gente faz um tratamento, né? Muitas vezes entra com medicação, faz tratamento, né, psicoterapêutico. O paciente ele vai minimizando esses níveis de ansiedade. E aí uma coisa importante, a mudança do estilo de vida, né? Porque ele vai conseguir chegar num nível de ansiedade normal, minimizar esses sintomas. A psicóloga ajuda ao paciente a chegar no nível normal de vida, a mudar sua forma de encarar a vida? Sim. A gente vai trabalhar muito essa questão dos padrões de pensamento e padrão de comportamento, a mudança nesses padrões. Então, por exemplo, a minha forma de pensar pode me gerar mais ansiedade. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, eu vou falar em público. Aí eu começo a pensar, não vou dar conta. Vai me dar um branco. Se eu não souber, se ninguém entender o que eu estou falando. Vamos imaginar essa cena. Pensando tudo isso, o que eu vou sentir? Eu vou sentir ansiedade, medo, angústia, não é? E aí sentindo tudo isso... Começar a suar frio. Sim, começar a suar frio. E sentindo tudo isso, o que muitas vezes pode acontecer? Comportamento. Eu evito, não vou dar, não vou subir no palco, não vou fazer, não aceito o convite, né? Ou eu vou e me dá realmente branco. Por quê? Porque eu tô tão preocupada que eu não vou dar conta, com esse pensamento de que eu não vou dar conta, que me dá branco, eu esqueço. Né? Esquece tudo que foi... Sim. Tem como a ansiedade ser genética, passar de pai para filho? Ela pode ser genética? Sim. A gente costuma falar, eu estava falando que a ansiedade ela pode ser multicausal, né? Ela é multicausal. Então, a gente vai falar de fatores fisiológicos, história de vida e ambiente. Quando a gente fala dos fatores fisiológicos, a gente vai falar nessa questão genética. Então, assim, existem genes que provocam, né, que a pessoa tem uma predisposição a mais sensibilidade à ameaça. Isso não é ruim, porque se eu sou mais sensível à ameaça do meio, eu me preparo mais, né? Eu me protejo mais, eu protejo o meu grupo. O problema é quando isso acaba sendo mais intenso, né? Então, esse gene, ele é um fator de risco, né? Então, dá um exemplo de quando é intenso, por favor. Tá, quando a ansiedade, quando esse nível, né, de sensibilidade à ameaça, né? Vamos dizer assim, eu estou num trabalho que tem de certa forma, uma pressão, uma cobrança para uma alta performance. Tem que bater metas. Você tem que bater metas, né? Então, para quem tem essa predisposição, essa sensibilidade à ameaça, pode ser que ele tenha, nesse momento aí, uma crise de ansiedade, se sinta mais ansioso. Por quê? Porque ele começa a se cobrar. Eu preciso fazer, eu preciso bater minha meta. Eu preciso bater minha meta, né? E aí, então, tem essa questão dos genes. E outro ponto também, a gente vai falar dos genes da sensibilidade à ameaça, né? Essa ameaça do meio, mas também de alterações na estrutura do cérebro. Por exemplo, tem pessoas que têm algumas alterações na liberação de serotonina, dopamina, noradrenalina, e isso provoca também uma predisposição à ansiedade. Né? Então, tem esses dois fatores, se a gente pensar do ponto de vista genético, fisiológico. A ansiedade, ela
É mais comum nas mulheres? As mulheres têm mais predisposição a terem ansiedade ou não? Sim, tem mais predisposição. Principalmente a mulher moderna, né? Ah, tá, a mulher moderna. É porque a mulher, dizem que a mulher é multiprocessada e o homem é biprocessado, então a mulher acaba tendo que fazer muitas coisas e isso também é um dos fatores que podem levar à ansiedade? Sim, essa percepção de que eu tenho que dar conta de tudo, né? A mulher multitarefa. Enquanto ela está cozinhando, ela está falando no celular, ela está gritando com o filho. Então, assim, e aí a gente pensa nessa questão da sobrecarga, né? Então, estar o tempo todo atenta, em alerta, ligada ali, funcionando, né? No 330, vamos dizer assim, gera, sim, né? É um fator de grande risco para a ansiedade. Porque vamos pensar assim, a ansiedade, eu costumo falar assim, que é uma chavinha que vira aqui e que te deixa no estado de alerta. Se você está em estado de alerta o tempo todo... Não pode, né? Vai te gerar ansiedade, né? Então a mulher acaba tendo mais fator de risco por ser muitas vezes multitarefa, né? E tem alguma ligação entre ansiedade e depressão? Tem alguma conexão entre as duas? Ou uma leva a outra? Como é essa relação entre ansiedade e depressão? Sim, a gente pode falar que elas têm uma ligação, né? Mas os sintomas eles são diferentes. De uma forma geral, é mais predominante que uma pessoa com transtorno de ansiedade se desenvolva um transtorno depressivo. Claro que existe também o contrário, né? Alguém com depressão desenvolver sintomas ansiosos, mas o mais predominante é uma pessoa com transtorno de ansiedade ter depressão. Por quê? Você vai chegando a um nível de ansiedade tão grande que a pessoa ela está exausta, aí vai entrando em alguns sintomas da ansiedade, né? Aquela tristeza profunda, aquela perda pelo prazer de fazer aquelas atividades, e aí pode culminar num transtorno depressivo. No transtorno depressivo, né? Pessoas com ansiedade têm mais predisposição ao suicídio? Sim. Ou antes de chegar nesse ponto do suicídio, ela entra em depressão e depois é que vem o suicídio, ou a da ansiedade direta já pode ter uma predisposição ao suicídio? Nos transtornos de ansiedade, não é tão predominante, é mais predominante no transtorno depressivo, né? Essa ideação suicida, vamos dizer assim, né? Esse desejo, às vezes, né? de querer morrer. Assim. Acabar com a vida, né? Pode acontecer, sim. Né? Às vezes num pico de muita ansiedade, né? Um paciente com muitas crises de transtorno de pânico, ele vai às vezes entrando nesse estado de desamparo, aquela sensação de que, gente, não tem jeito, eu não vou conseguir vencer isso, eu vou sentir isso pro resto da minha vida, né? Os principais pontos que a gente tem que ficar atento é a desesperança. Quando a pessoa ela perde a esperança. Essa sensação e talvez um pensamento de que não tem jeito. Eu não vou conseguir vencer isso. Ninguém pode me ajudar, nada vai me ajudar. Então, esse ponto, né, é um ponto que vamos colocar assim, de alerta. Com essas pessoas que perdem a esperança? Nesse ponto, né, é importante já ajuda profissional. Né? Então, chegando a esse ponto, muitas vezes é importante o tratamento psicoterapêutico, né, a ajuda de um psicólogo e provavelmente também a ajuda de um psiquiatra, né, para ver se é possível ele entrar com alguma medicação. A medicação ela vai ajudar principalmente nesses sintomas, né, para que a pessoa minimamente consiga ficar um pouco mais tranquila, né? Que vá diminuindo esses pensamentos, a gente costuma falar pensamentos suicidas, né? De ideação suicida. Então, esses dois tratamentos vão ser muito importantes para que aos poucos a pessoa possa sair desse estado. Que a gente possa começar a fortalecer aí, do ponto de vista terapêutico, começar a fortalecer fatores protetivos, né? Então, apoio familiar, né? O que você gosta de fazer? Vamos voltar, né? O que é possível você voltar a fazer que te gere prazer nesse momento? Então, a gente vai estar fortalecendo, né? Do ponto de vista clínico, né? Do ponto de vista de pessoas que estão próximas a gente, o que fazer quando se nota que uma pessoa está entrando nesse sistema de depressão, de querer acabar com a sua vida, né? Além disso, a segunda pergunta seria: quais são esses sintomas que nos alertam para tomar alguma medida, para fazer alguma coisa? Primeira pergunta, né? Então, assim, se você percebe, né, se você está próximo a uma pessoa que está numa depressão mais grave, né? E que você, de alguma forma, percebe que ela está ali com uma ideação suicida, uma coisa importante, né? Que muitas vezes é um mito. Achar que pessoas que querem se matar, que querem, né, que pensam em suicídio, não falam sobre isso. A pessoa fala, às vezes não diretamente. Né? Então, é importante estar atento a isso, né? As falas, né? Ela vai trazer alguma coisa.
Então, se você está próximo de uma pessoa, né, que você percebe que está entrando nesse quadro, é importante que você possa acolher. Acho que algo fundamental é você demonstrar que eu estou aqui para você, ouvir, né? A gente às vezes tem uma sensação de o que eu vou falar, às vezes não precisa falar nada, às vezes você precisa muito mais escutar. Né? E demonstrar, às vezes, por exemplo, num toque, né, aqui no ombro, dependendo da intimidade que você tem com a pessoa, um abraço, você demonstrar através de palavras, afeto, né? Sim, para que a pessoa se sinta acolhida, se sinta, né, que você está ali para ela. Né? Que ela é importante. Ela é importante. Para aquele ciclo familiar ou de amizade, né? O acolhimento acho que vai ser fundamental. Agora, sim, se tiver um risco imediato, né? Se você está percebendo aquele risco ali, naquele momento, é importante ligar para a emergência. Né? Então, dentro desse quadro, se você percebe que está no risco ali, não, se eu sair daqui, pode ser que, né, ela tente, aí é importante ligar para a emergência ou alguém de confiança dessa pessoa. Né? Então, vamos supor que você é só um colega, é um amigo, né? Então ligar para o pai, para a mãe, marido, enfim, né? Que você possa ligar para alguém de segurança. Tá. Agora, os fatores, né? Quais são os fatores? Vamos pensar assim, quais são os indícios, né? Como é que eu posso perceber que uma pessoa está com ideação suicida, né? Uma possibilidade de suicídio. Uma das questões que é importante, como eu falei, né? Geralmente a pessoa fala assim. Então, primeiro ela fala, né? Sim, o que ela pode dizer, né? Talvez. Vou acabar com essa minha vida. Quando eu tenho certeza que quando eu for embora vocês vão ficar melhor sem mim. Eu tenho uma vontade de dormir e nunca mais acordar. Eu queria sumir para sempre, desaparecer. Essas falas é importante estar em alerta. Uma coisa importante, não é só isso. A gente vai analisar, né, todos os outros fatores, mas é importante estar alerta com esse tipo de fala. Né? E pode ser que a pessoa fale realmente, não, eu quero morrer. Né? Outro ponto, isolamento. A pessoa começa a se isolar mais. Não quer sair de casa, fica ali trancada no quarto, não atende o telefone, se afasta das redes sociais. Então, é importante estar alerta a isso também. Entendi. São alguns fatores, né, que é importante a gente estar percebendo, né? A pessoa, esse movimento, às vezes, de mais isolamento, de começar a falar alguns tipos de fala. Entendi. É importante ter um alerta em relação a isso. Padrão de beleza. Existe uma pressão muito grande hoje para as pessoas entrarem nesse padrão de beleza. Eu não acredito muito nisso. Daí falei com a Fátima sobre isso. Mas eu vejo que há uma pressão, sim, na sociedade, principalmente as mulheres, mas o homem também. Mas deve ser mais evidente, né? As mulheres aparentam mais essa preocupação com esse padrão de beleza. Então, é uma pressão de estar na academia o tempo todo, de estar seguindo uma rede social o tempo todo, de estar ali mostrando que na rede social que ela está em forma, que está tudo bem. Que não sei. Como a psicologia vê essa questão do padrão de beleza? Sim. Eu percebo sim que tem essa cobrança, né, para um padrão. A gente sabe que o padrão de beleza ele tem a ver aí com uma história social, cultural, né? E que ao longo dos anos, é importante as mulheres saberem disso, ao longo dos anos foi se modificando. Né? Esse padrão de uma mulher mais magra, né? Não é um padrão que sempre existiu. A gente vai ver ali na história que o padrão era um pouco diferente, né? Se a gente for buscar algumas imagens. Mas hoje, esse padrão para um corpo, né? Saudável, perfeito? Sim, e às vezes, assim, ouso a dizer que num padrão de magreza, né? Se a gente for pensar, olhar nas revistas, redes sociais, chamado, né? De certa forma, colocado como um modelo ideal, esse padrão de corpo, esse padrão de beleza. E o que acaba acontecendo em relação, né, às outras mulheres, né, que não tem esse padrão? Né? Ou até mesmo que tenha, mas de ter essa exigência, essa sensação de que eu preciso ter esse corpo para que eu possa ser aceita. Eu preciso ter esse corpo para que eu possa ser amada. É mais relacionado à aceitação na sociedade, aceitação num grupo, aceitação na sociedade de forma geral, essa questão de entrar num padrão de beleza, num sistema de que todo mundo tem que ter o corpo exatamente igual? Sim, eu também é um viés, né? Pra gente. Quando a gente vai falar disso, tem várias possibilidades, né? Caminhos para a gente pensar sobre isso, mas um dos vieses, sim, é essa questão da aceitação. Porque todos nós temos o desejo de reconhecimento, de se sentir pertencente, né? Essa sensação de me sentir amado, me sentir reconhecido.
Então, se eu tô dentro de um padrão, então tá ok, né? Eu sou reconhecida, né? Eu sou amada, eu pertenço. Agora, se eu não tô, então, quem sou eu? E o problema é que muitas mulheres entram em dietas malucas, né? Assim, deixam de comer tudo ou começam a tomar chá. Tem várias coisas que podem ser feitas, né? Principalmente com relação à propaganda. Aparece uma mulher magra, bem magrinha, tomando um shake, não sei como é o nome. Um shake, né? Shake, não sei o quê. Suco detox. Suco, detox. Aí, daí a pouco a mulher não está comendo mais nada. Não come carne, não come nada. Só aquela dieta. Se torna até uma pessoa chata de você conviver, porque você não consegue levar ela num restaurante, você não consegue chamar ela para fazer nada, porque a dieta dela é muito rígida. Existe essa questão da supervalorização desse modelo e por conta dessa supervalorização desse modelo há também um super enquadramento e um sistema de dieta muito rígido. Sim, existe, né? Hoje a gente sabe que existem vários tipos de dietas que são extremas, né? Extremamente, eu acho que é essa a palavra, restritiva. Restritiva. Né? Quando a gente pensa nessas dietas muito restritivas, algo importante, né? Quanto mais restrição, maior a tendência para uma compulsão. Então, assim, se eu restringo muito meu alimento, quando eu tenho acesso, eu como muito. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, né? Porque esse tipo de dieta pode gerar os transtornos alimentares, né? Então, tem um impacto emocional, a gente sabe, né? Essa grande restrição, essa dieta aí que restringe totalmente os seus alimentos. Às vezes, dieta da sopa, dieta do suco, né? Faz com que a pessoa... Gera um transtorno alimentar. Sim, pode gerar, pode gerar. A gente costuma falar que muita restrição ela pode levar a uma compulsão, a um comer em excesso. Né? E volta a engordar tudo de novo. Sim. A gente vê muito isso. Eu trabalhei durante um tempo com pacientes que queriam fazer cirurgia bariátrica, né? Com pacientes obesos se preparando para fazer cirurgia bariátrica. E uma das coisas que a gente percebe muito, e aí por isso é importante a gente entender a alimentação, que ninguém come só por estar com fome. A gente come também, às vezes, para preencher um vazio emocional também. Né? Então, também, assim, né? Prazer por exemplo, seria o outro. Sim, é importante, né, ter esse prazer na comida, mas é importante entender assim, eu estou comendo porque eu estou com fome, eu estou comendo, né, o que o meu corpo tem necessidade, ou eu estou comendo porque eu estou ansiosa, porque eu estou triste, porque eu estou com raiva, né? E aí, assim, o que a gente vai percebendo com pacientes que fazem cirurgia bariátrica? Muitas vezes um reganho de peso. É mesmo? Sim. Mesmo depois da cirurgia? Mesmo depois da cirurgia. E aí, para você, né, a gente consegue refletir de que, peraí, então não é só uma questão de uma alimentação, né? Ah, não, então vou comer uma alimentação certinha. Mas está muito relacionado a uma questão emocional. De que eu sei que eu tenho que comer isso aqui, mas eu como muito mais por questões emocionais, né? Por não conseguir gerir essas emoções. Chegam queixas, a senhora já teve queixas no seu consultório, assim, de pacientes que reclamam disso, eu faço dieta ou então faço uma cirurgia, mas depois eu volto a comer compulsivamente. Sim. Por trabalhar com pacientes com ansiedade, vamos pensar assim, dos sintomas comportamentais, muitas vezes é o comer em excesso. Né? Eu já trabalhei com um paciente com compulsão alimentar, né? Que é um transtorno alimentar, mas o do comer em excesso é algo que a gente costuma ver em pacientes ansiosos. Então, costuma estar muito ansiosa, eu vou ali, como um sanduíche, e aí me dá uma sensação de que parece que eu não estou satisfeito, e como um segundo sanduíche. Às vezes, você come até sentir, às vezes, um estufamento, aquela sensação de estar muito cheia por ansiedade. E não é uma fome, a gente costuma falar assim, que tem a fome física e a fome emocional. Então, eu não estou comendo por uma fome física, por uma necessidade fisiológica, né, que eu preciso atender. Não, eu estou comendo por uma fome emocional. Então, é natural, muitas vezes, paciente ansioso ter como sintoma comportamental esse comer em excesso. A senhora trabalha com um grupo de mulheres, né? Sim. Como é esse trabalho? Fala um pouco pra gente sobre o trabalho dos grupos. Esse trabalho com grupo de mulheres, né? Eu falei no início, né, que foi minha primeira experiência com a psicologia e eu me encantei, achei fantástico. E aí, num momento, eu trabalhei nessa época, depois fiquei mais um ano trabalhando com um grupo de mulheres presencial. E 2020, no período da pandemia, eu resolvi retomar de forma online. Então, assim, o trabalho com grupo,
eu acho muito interessante porque tem essa troca. Às vezes, né, algumas mulheres podem se sentir, achar que, poxa, só comigo que acontece isso. Só eu só eu que me preocupo demais, só eu que me cobro muito, só eu que tenho baixa autoestima, só eu que tenho dificuldade de lidar com algumas situações. E no grupo você tem essa percepção de que, poxa, não sou só eu. Tem outras pessoas assim, né? Dá, de certa forma, aquele conforto, né? De pensar que tem outras pessoas também passando por isso. E eu acho que é interessante também a troca, né? Eu estou ali no grupo como facilitadora, mas é legal a troca entre elas, né? Uma vai, olha, eu fiz isso aqui, deu certo para mim, vamos tentar isso aqui também. Acho bem bacana isso. Então, o trabalho em grupo com mulheres, eu assim, sou suspeita para falar, eu amo. Eu acho que tem um crescimento qual imenso. seria a diferença básica em trabalhar com grupos e trabalhar individualmente? Essa é por conta dessa troca? Também, né? O trabalho em grupo, ele é um trabalho que é mais, vamos pensar assim, a gente separa em um número aí de encontros, né? Então, por exemplo, entre 6 a 10 encontros, e cada encontro ele é temático, tem um tema específico. Então, por exemplo, a gente vai ter uma sessão que a gente vai falar sobre preocupação normal e preocupação excessiva. Preocupação produtiva e preocupação improdutiva é o tema. Então, a gente vai focar em temas, né? A terapia individual, ela não é temática, né? A gente vai trabalhar com o que o paciente vai trazendo. Claro que tem um plano terapêutico, né? Dentro da minha abordagem, mas é algo mais aberto, né? Para o paciente ir trazendo diversas demandas que ele achar, né? Que está, de certa forma, ali demandando naquele momento ali para ele, né? O grupo não. O grupo é mais, vamos pensar assim, é mais estruturado. Estruturado, né? Entendi. O que é a psicologia hospitalar? Como ela funciona? Sim. Psicologia hospitalar é uma área, né, de atuação aí da psicologia. O psicólogo hospitalar, ele vai focar no estudo, né, e no tratamento de aspectos psicológicos ligados ao adoecimento. Então, assim, a gente não vai estar com foco tanto para os transtornos mentais, mas a gente vai estar lá com foco, né, dentro de um hospital, pensando mais em como eu vou ajudar esse paciente que está com alguma comorbidade, né, uma cardiopatia, diabetes, enfim. Como é o trabalho? Como que o psicólogo intervém no hospital? Que ele escolhe, como ele escolhe com quem ele vai trabalhar? Qual será o seu paciente? Entendeu? Dentro, assim, pelo menos no hospital onde eu trabalhei, né, a gente trabalha muito com atendimento de parecer, então pedidos médicos, né? Então o médico sinaliza muitas vezes de, olha, eu quero que você passe ali naquele paciente, eu tô achando que ele está muito ansioso, ou ele não está entendendo, né, a gravidade desse adoecimento, uma não aceitação da doença, né? Então às vezes o médico sinaliza. Muitas vezes. E em outros momentos, né, quando, por exemplo, o psicólogo faz uma ronda ali eu trabalhava na UTI, né? Então, quando a gente faz uma ronda ali na UTI, em algumas clínicas, a gente percebe em alguns pacientes, né, alguns impactos emocionais estão mais exacerbados, vamos dizer assim, né? Uma ansiedade, uma tristeza. Quais são as maiores demandas no hospital? No hospital? Quando eu trabalhei as maiores demandas, e aí quando você fala dessa questão, né, de como é que a gente seleciona, um dos casos de atendimento imediato era, a gente costuma falar TAE, né, uma sigla TAE, que é a tentativa de autoextermínio. Então, é a tentativa de suicídio. Os pacientes chegam, né, muitas vezes no hospital geral após tentar suicídio. Então, esse é o demanda de urgência. Esse paciente está consciente, a gente já vai lá atender. Né? Qual foi o momento mais difícil para a senhora, para você, nesse trabalho de psicologia hospitalar? Dentre várias demandas, né, lá do hospital, porque a gente trabalha, uma coisa que é importante diferenciar, né, que a psicologia hospitalar ela é muito dinâmica, né? São diversas comorbidades que você está ali, comorbidades, as doenças, né, diversas doenças que você está em contato o tempo todo, às vezes doenças que a gente nunca ouviu falar. Então, assim, era desafiador. Eu estou ali com um paciente que acabou de tentar, de tentar suicídio, daqui a pouco eu estou com um paciente que está em cuidados paliativos, né, às vezes num processo terminal. Então, essa variedade de demanda acaba que, né, demanda muito do psicólogo, né? A gente tem que estar, né? Eu costumo falar assim que a gente tem que tentar estar inteiro, né, para conseguir dar o suporte para o paciente. Então, assim, dentro de todas essas demandas, para mim, o mais desafiador foi em cuidados paliativos. É mais difícil os cuidados paliativos do que
que está com tentativa de extermínio? Para mim, sim. Para mim, a gente lida com várias demandas, né? Para mim, o mais desafiador, e principalmente teve um momento, né, que foi que eu me recordo, né, que ficou marcado para mim, que impactou muito para mim, foi quando um paciente ele estava em estado terminal e a esposa dele, uma coisa que eu esqueci de falar, né? O psicólogo hospitalar ele dá suporte aos pacientes, familiares e à equipe multiprofissional. Então, eu estava ali dando suporte para essa esposa, né, do paciente, para essa familiar, e ele já estava, os médicos já tinham sinalizado que, olha, ele já está, a gente costuma falar, fazendo a passagem, né? Já está caminhando para óbito. E aí essa esposa falou para mim, você pode ficar aqui comigo até ele partir? Nossa. Não dou conta de ficar aqui sozinha. E aí eu lembro de ela tá sentada numa cadeira, só tinha uma cadeira, né? E ela sentou na cadeira e eu fiquei agachada, segurando a mão dela. E aí a gente ficou, assim, um bom tempo. Nossa. Né? Escutando ela, dando suporte ali, esperando. E ele partiu? Isso foi marcante. Partiu. Nossa, que triste, né? Bom, hoje nós estamos em ano eleitoral, né? A gente não escapa desse fla-flu, né? A gente não escapa dessa... Como a senhora vê a política, assim, nessa divisão? Como a senhora enxerga a política? Assim, eu não, para ser sincera, né? Eu não tenho, assim, não tenho muito conhecimento, muitos estudos em relação à política, né? Inclusive, acho que é algo que a gente devia estudar no ensino médio, já para começar a ter mais conhecimento, mais propriedade disso, né? E, inclusive, nessas últimas eleições foi algo que eu comecei a pensar de não, eu preciso entender um pouco mais, né? Eu preciso ter mais clareza. Eu acredito que é muito importante a gente ter mais clareza sobre isso, até para debater sobre isso, né? Porque o que a gente vê muito aí é pessoas que não têm muito conhecimento e, mas eu acho isso, eu acho aquilo. Então, todo mundo é um especialista em política e ninguém sabe nada de política, né? Então, assim, eu acho importante, né? Eu geralmente não falo sobre esse assunto porque eu acredito que eu preciso estudar mais. Acredito que hoje o brasileiro ele está mais conectado com a política, né? Já teve bem menos conectado. A gente nem sabia quem é o ministro, tá? Ninguém sabia, né? Hoje todo mundo está ligado, conectado com isso, né? Qual que é o seu palpite para as próximas eleições presidenciais? Essa pergunta é difícil. Não tenho, assim, eu olhei, né, os presidenciáveis, como eu falei, né, eu quero buscar estudar um pouco mais. Eu acho interessante, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a história, e aí para agora entrar na política, né? Então, entendendo ali vários padrões aí de vários comportamentos e também, assim, num ponto de vista histórico, né? De vários governos, como é que é esse padrão, não até para que eu possa entender um pouco mais agora. A questão da ideologia, né? Não, mas a questão de como se portou cada governo. Sim, de como foi, né, de como lidou. E aí eu vou puxar um pouco, né, para minha área da saúde, né? Se tem um olhar para isso, principalmente a saúde mental, né? Então, assim, eu acho que acaba ficando um pouquinho esquecido, né? Eu tento olhar um pouquinho mais para isso. Esse ano é um ano incrível, porque além das eleições, nós temos Copa do Mundo também. A senhora acompanha futebol? Não. Não acompanho. Eu coloco essa questão, mas assim, a maioria das pessoas não acompanha o futebol, né? Assim, mas assim, é importante porque esse ano é ano de Copa do Mundo. A gente teve uma Copa do Mundo no Brasil, né? Então é importante. Agora a Copa não tem jeito, a gente assiste, né? Assiste, né? Torcendo pelo Brasil. É legal. Você tem pergunta aí? Olha que legal. Abre o microfone aí. Vamos ver o nosso auditório aqui. Não, eu anotei um monte, filho. Né? Tá bom, pode ir. Aqui. A minha pergunta, primeira, né, acho até que eu deixei passar, é a questão que você falou sobre o ensino, o teste vocacional, né? Se foi importante, você falou que faz falta, mas faz diferença mesmo na escolha no final? Sim. A orientação vocacional, eu trabalho com orientação vocacional, né? Já fiz para alguns adolescentes. É um momento ali de reflexão, né? De pensar sobre as suas próprias características, habilidades, o que você gosta de fazer. A gente começa esse olhar um pouco mais profundo
para o próprio adolescente, né? Para ele se conhecer um pouquinho mais, entender quais são as principais habilidades que ele tem. Isso vai ajudar a ter um certo norte para o mercado de trabalho. E assim, na orientação vocacional, a gente não fala algo... Não, então você vai ser isso. A gente dá um campo. Olha, de acordo com as suas habilidades, os seus traços de personalidade, as possibilidades são essas aqui. Né? A área de humanas, principalmente esse e este curso. Então, a gente dá pelo menos um norte ali, um viés de possibilidades dentro, né, da personalidade, das habilidades desse adolescente. Eu acho importante. A segunda pergunta que eu anotei foi como que está hoje o mercado para a sua área de psicologia, né? Se já teve um momento que teve melhor, como que e hoje, né? Sim. O mercado hoje, eu acredito que principalmente esse período de pandemia deu um olhar maior para a psicologia, né? A gente vê que realmente as pessoas podem sentir ansiedade, que não é frescura, ansiedade não é frescura, né? Que é importante cuidar, eu acho que teve um olhar maior para isso. Então, eu acredito que a área clínica, ela está se tornando um pouco mais reconhecida e valorizada, eu acho que principalmente valorizada, né, a partir da pandemia. Porque o que a gente tem no mercado de trabalho hoje, na área clínica, né? Muitas vezes os psicólogos trabalham por planos de saúde, e plano de saúde paga pouquíssimo, infelizmente. Então, é bem desafiador. Hoje, o desafio é o psicólogo trabalhar com seu próprio consultório, né, de forma particular, e aí, aos poucos, é esse desafio de estar em rede social, né, de conseguir divulgar o seu trabalho. Antigamente, era só o cartão, né, aquele cartão que a gente vai, entrega ali o papelzinho. Hoje não. Hoje você tem que estar nas redes sociais, falar do seu trabalho, né? As pessoas querem te conhecer. Então, assim, não quero ir naquele psicólogo que eu nem sei quem é. Né? Eu quero saber minimamente quem ele é. Eu lembro quando eu fui marcar psicólogo para uma colega, ela disse, não, eu queria ver o Instagram dela. Queria ver a carinha da psicóloga. A outra pergunta e última, né, para não alongar mais, é onde que a senhora atende, né? Se a senhora recomenda que a mulher, né, nessa busca de melhorar a questão do corpo, né, onde que ela faz, o que ela faz para te achar, porque eu achei muito interessante, né? Eu queria ver onde que a senhora atende e se a senhora recomenda o tratamento, o acompanhamento junto com dieta e o que mais para conseguir esse êxito nessa questão. Eu trabalhei, a gente tem um grupo, né, um programa, que é o Programa Comer Consciente, que eu trabalho em parceria com uma nutricionista, que é a nutricionista Lidiane, e a educadora física Nara. Então, assim, a gente montou esse programa no ano de 2021, né? E foi de forma online, para que a gente pudesse ajudar as mulheres, e principalmente nesse momento de pandemia, né? Teve aí muitas pessoas com aumento de peso, né? Por ficar o tempo todo em casa, a ansiedade, como eu falei, né? E aí a gente pensou nesse programa para ajudar nas três, né? Eu costumo falar assim, que são 3 pilares fundamentais. A gente precisa cuidar das nossas emoções, um gerenciamento, né, das emoções, a alimentação, né? A gente precisa fazer uma reeducação alimentar, que é o suporte da nutricionista, e a atividade física. Então, o programa Comer Consciente, nesse momento a gente não está com turmas abertas, né? Mas a gente está já se preparando para abrir para novas turmas. E aí eu peço, né, para quem quiser, para quem tiver interesse, entre no meu Instagram. Depois vão passar, né? Vou deixar o Instagram da senhora na descrição do vídeo. Tá bom, então entrem lá no meu Instagram. A gente vai, provavelmente, lá para agosto, abrir novas turmas, né? Mas, para quem já quer iniciar, né, esse cuidado, pode sim começar também comigo, né? Como psicóloga, para a gente trabalhar os componentes aí emocionais, né? Como eu falei, muitas vezes é algo que é importante falar, né? Muitas vezes a gente sabe o que é importante comer para que você se mantenha dentro do peso. Então, se eu sei, por que eu não consigo fazer? E aí a gente fala de um componente emocional. Então, será que eu estou com dificuldade de manejar as minhas emoções, de regular as minhas emoções? Será que eu estou agindo por impulsividade? Será que eu preciso trabalhar o autocontrole? Aí são questões importantes para conseguir manter o peso. Você recomendaria a psicologia como quem está querendo entrar nessa área? Eu sou suspeita para falar, né? Com certeza. Mas, assim, uma coisa importante, eu acredito que você tem que gostar, né? Da área. Você tem que gostar de estar com pessoas, você tem que gostar de escutar o outro, né? Porque se a gente vai muito, tem algumas pessoas que falam assim, não, mas eu acho que eu gostaria de ser psicólogo porque eu dou conselho para todo mundo. E, na verdade, ser psicólogo não é dar conselhos, porque dar conselho eu parto do meu pressuposto, né? Então, o que eu faria no teu lugar? Aí eu falo.
E ser psicólogo não é isso, né? A gente busca agir com imparcialidade. Então, de acordo com o que o paciente me diz, me traz, de acordo com quem ele é, com a personalidade dele, com as dores dele, o que é importante para ele fazer, né? E a gente vai buscando algumas possibilidades, né? Então, eu acredito que alguém que tem uma boa escuta, né, que sabe escutar, e principalmente gosta de lidar com pessoas. Aí, realmente, eu recomendo, que é uma profissão fantástica. Legal. Bom, estamos chegando ao final e eu quero deixar a câmera do Despluga para você fazer as suas considerações finais. Tá bem. Então, finalizar, né, dizendo que foi muito importante, foi muito bom estar aqui, estar nessa troca, poder falar um pouco mais da psicologia para vocês, né, da gente, às vezes, até tirar alguns mitos, né, algo que eu acho muito importante que tem, de uma certa forma, como um senso comum de quem só procura psicólogo é quem é doido, é quem é maluco. Gente, é importante a gente entender que todo ser humano, ele precisa se conhecer. Ele precisa compreender mais a respeito da sua própria história, entender, né, por meio da minha história de vida, né, eu sou quem eu sou hoje. Tem algo que eu acho bem interessante, que a gente costuma falar assim: eu consigo compreender a visão de mundo de uma pessoa entendendo a infância dela, entendendo a história de vida dela. Então, quanto é importante você conseguir olhar para a sua história, muitas vezes fazer as pazes com a sua história, né, se reencontrar, para conseguir caminhar aí para coisas que você sonha, que você deseja, e que muitas vezes você vai chegando num ponto que você perde a esperança, né? Então, que a gente possa entender que psicologia pode ser para todos, tanto no nível de adoecimento, se você estiver no adoecimento, quanto também para autoconhecimento. E obrigada, estou à disposição nas redes sociais, né, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais, com reflexões, para trocas, né, que a gente possa seguir caminhando e falando um pouquinho de coisas importantes do nosso dia a dia, da nossa vida. Legal. Obrigado por ter vindo no Despluga. Eu que agradeço, né? E foi muito esclarecedor para todos nós. E quero agradecer a todos vocês que contribuíram com a gente assistindo o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos e, se puder, dá esse joinha aí pra gente, que é muito importante, tá bom? E o Despluga fica por aqui, a gente se vê no próximo programa. Fui!